Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Cengel, capítulo 3, exercício número 27. Vamos ao enunciado. Complete essa tabela para o refrigerante 134A. Então temos aí temperatura, pressão, volume específico e descrição de frase. E temos 4 aí estados para serem completados. Então, para completar aí a tabela, né, a gente vai utilizar as tabelas termodinâmicas. Para definir um estado, a gente precisa aí de duas propriedades e temos aqui para o primeiro termo, então vou colocar aqui como estado 1, dado a temperatura, tá? Que é de menos 12 graus Celsius e está sendo dado a pressão, que é de 320 kPa, ou seja, essas duas propriedades definem o estado. Eu quero encontrar o volume específico e qual é a descrição da fase que se encontra esse estado 1. Então, a gente primeiramente vai aí na tabela de saturados, tá? E vamos aí para a tabela em função da temperatura, tá? Essa tabela para o refrigerante R134A tá lá no apêndice A e é a tabela A11, tá? Então, colocando aí na tela, tabela A11. Então, a gente vai entrar com o valor aí na tabela A11 de temperatura aqui, tá? A gente vai entrar com o valor de menos 12, então a gente desce aqui, aqui a gente encontra o valor de menos 12, tá? E a gente vai ler a pressão, que se chama pressão de saturação, tá? A pressão de saturação é de 185,37, ou seja, para a temperatura de menos 12 graus Celsius, a gente tem uma pressão de saturação que é de 185,37. O que essa pressão é em relação à pressão que eu tenho do estado 1? Essa pressão é menor que a pressão P, que é igual a 320 kPa. O que significa que no estado 1 eu tenho uma pressão maior do que o estado de saturação. Então, na saturação eu tenho líquido saturado e vapor saturado. Posso ter só líquido, posso ter só vapor ou a mistura dos dois. Como a pressão ela está maior do que o valor da saturação, ou seja, eu não estou em líquido saturado, eu estou acima dessa pressão. Portanto, o líquido ele fica mais comprimido, está numa pressão maior. Então, eu tenho que a descrição da frase é que é líquido comprimido, tá? Mas a gente não tem tantas tabelas disponíveis para líquidos comprimidos. Então, nesse caso, a gente não tem aí, né, também para tabela de líquido comprimido para refrigerante R134A. Então, o que a gente faz? Como é líquido comprimido e a gente tem aí temperatura e pressão, para líquido comprimido, ele não, a pressão não influencia nas características. Portanto, a gente vai utilizar os valores do líquido saturado. Utilizar valores do líquido saturado a temperatura de menos 12 graus Celsius, tá?
porque aí vira função só da temperatura. Então, para o caso 1, para completar a tabela, a gente vai ler que o volume específico V1, aqui eu vou usar o V chapéu para identificar que é volume específico, ele vai ser igual ao volume do líquido saturado, tá? Então a gente vai vir aqui na tabela, ó, aqui está o líquido saturado, e a gente vai ler o volume específico aqui, que é o valor de 0,0007499, que é na unidade de metro cúbico por quilo. Então, aqui a gente preencheria com 0,07499. E aqui na descrição, que é líquido comprimido. Tá? Então, temos aí o estado 1 definido. Agora, no estado 2, a gente tem aí uma temperatura de 30 graus Celsius e temos um volume específico de 0,0065 metro cúbico por quilo. Então, a gente vai pegar aí, vamos primeiramente, né, na tabela de saturados. Como foi dada a temperatura, vamos na tabela de saturado em ordem por temperatura, que é a tabela A11, tá? Então, a gente vai pegar aí a temperatura de 30 graus Celsius. Vamos entrar aí na tabela A11, tá? E vamos, como foi dado aqui o volume específico, a gente vai ir lá no valor de 30. A gente vai no valor de 30 graus, né? Aí, e vamos ler o valor dos volumes específicos, o do líquido e o do vapor saturado. Então, aqui a gente tem o valor do líquido e aqui do vapor saturado. Então, a gente tem volume específico do líquido, que é de 0,0008421 na unidade de metro cúbico por quilo, e o volume específico do vapor, que é 0,026622 em metro cúbico por quilo. Então, se a gente analisar o valor dado, 0065, é maior, né? Aqui tem 3 zero, que o volume específico do líquido. E aqui é 0,2, aqui tem 2 zero, ou seja, é menor do que o do vapor. Portanto, a gente chega à conclusão que o volume específico do líquido é menor que o volume específico V, que é menor que o volume específico do vapor. Então, eu tenho que, como o volume específico está aí entre esses valores, na temperatura de 30 graus Celsius, eu tenho a conclusão que é líquido mais vapor saturados, ou seja, eu tenho uma mistura, né? Como esse valor está entre os dois, eu tenho uma mistura entre líquido e vapor. Essa é a descrição, né? Aí que a gente tem da fase. Então, é líquido mais vapor saturados, tá? E como ele está um líquido vapor saturado, e ele pede para completarmos aí a pressão P, que seria P2, é igual à pressão de saturação. Então, a gente vem aqui, né? A pressão é essa coluna em quilopascal. A gente tem o valor aí, que seria o 770,64 quilopascal. Então, completando aqui, seria 770,64, tá? Isso é o que a gente tem aí para o estado 2. Agora no estado 3, a gente tem aí a informação da pressão, uma pressão de 550
quilopascal. E temos a descrição da fase, que é vapor saturado, tá? Então, define aí o estado. Aí a gente, como já sei que é vapor saturado, a gente vai na tabela de saturados, só que a gente agora vai na tabela em ordem de pressão, porque foi dado a pressão, ou seja, que a tabela A12. Na tabela A12, entrando com a pressão de 550 kPa, então eu vou vir aqui, vou pegar aqui, ó, a pressão de 505, aqui tá a coluna da pressão, 550 kPa, né? Eu já sei que é vapor saturado, então a temperatura vai ser igual à temperatura de saturação. Aqui a gente tem a temperatura é de 18,73 graus Celsius. E ele quer o volume específico, então como eu sei que é vapor saturado, vou vir aqui e vou pegar o volume específico de vapor saturado, que vai ser o valor aí, o V, o volume específico, é igual ao volume específico do vapor, que é o valor de 0,037408 aí em metro cúbico por quilo, tá? Então, completando a tabela, aqui é 18,73 e aqui é o valor de 0,037 aí 408, tá? Que é a unidade metro cúbico por quilo. E aí a gente tem o item 3 definido. No estado 4, temos aí que foi dado 60 graus para a temperatura, uma temperatura aí de 60 graus e uma pressão de 600 kPa. Então a gente pode analisar aí tanto pela tabela 11, que é em função da temperatura, ou pela 12, que é da pressão. Nesse caso, vou utilizar aí a tabela A12, ou seja, vou entrar com uma pressão de 600 kPa e vou fazer a leitura da temperatura de saturação, para comparar com a temperatura que eu tenho do estado 4. Então, na tabela A12, a gente tem aí, entrando com a pressão de 600 kPa, a gente vem aqui, ó, na tabela na coluna da pressão, 600 kPa, a gente vai ler uma temperatura aí de saturação de 21,55 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura é menor que a temperatura aí do estado 4, que é 60 graus Celsius. Então, está num estado superior ao condição limite aqui, que seria vapor saturado. Portanto, eu sei que a descrição da fase desse estado é vapor superaquecido, tá? Então, essa é a descrição aqui que eu tenho para o item 4. E aí, então, eu tenho que, para achar o volume específico, eu tenho que ir na tabela A13, tá? Só que a tabela A13 não está em quilopascal, está em mega. A gente divide por 1000, a gente tem que isso é 0,6 megapascal. Então, indo para a tabela A13, na tabela A13, a gente entrando com o valor de 0,6 megapascal, então a gente tem aqui 0,6 megapascal, a gente vai na temperatura de 60 graus. Então aqui está a temperatura, a gente vem aqui na linha de 60 graus, então a gente vai ter aqui, ó, a leitura do volume específico. Então a gente teria um volume específico de 0,041389, que na unidade de metro cúbico por quilo, tá? Então, completando aí o último estado, a gente teria aqui o volume específico de 0,041389 e teremos aqui vapor superaquecido, tá? Essa seria a descrição da fase
aí do estado 4. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!